E aí eu queria entender, Isabela, já aproveitar que você estava falando sobre isso, eu queria entender se essa PEC, primeiro, tem que ser aprovada rápido, por que ela tem que ser aprovada rápido, e se isso pode ser a solução para essa confusão de, pedi a GLO, não pediu, chamei a federal não quis participar. Com a PEC, muda tudo, né? Sim, eu acho que essa PEC, sim, precisa, do ponto de vista de urgência, do ponto de vista da sociedade, ela precisa ser aprovada. E, basicamente, o que essa PEC diz? Existe uma leitura crítica em relação a essa PEC, principalmente desses governadores que a gente citou e de outros, de que essa PEC enfraqueceria o lugar dos governos estaduais, que são responsáveis pela Secretaria de Segurança Pública e suas polícias, e que, de uma certa maneira, isso estaria tirando o poder dos governadores. Só que, basicamente, o entendimento, inclusive esse tem sido um consenso de especialistas em segurança pública, é que a gente não pode ter as polícias com dados, com inteligência separadas, né? Estou falando assim, nem estou falando das diferentes polícias em termos de polícia federal, polícia civil, polícia militar. Eu estou falando dos estados, né? Das unidades da federação. Hoje, o que acontece? Hoje, os dados não são interligados. Então, ou seja, cada polícia tem um sistema específico, esses dados não são compartilhados. E a gente está vivendo uma situação em que o crime tem se tornado cada vez menos uma situação local, principalmente o crime organizado, né? Então não se trata de uma cidade ou um estado, e ele tem se tornado, inclusive, transnacional, tem passado, inclusive, as fronteiras dos países, né? Como a gente começou a falar no programa, quem dirá dos estados. Então, ou seja, é impossível a gente pensar que um país como o Brasil vai combater crime organizado lidando com estados separados e cada estado com uma polícia completamente isolada entre si, entre outras medidas, né? Outra medida que a PEC da Segurança Pública propõe é a implementação, o governo traduziu até dessa maneira, como se fosse um SUS, né, um Sistema Único de Saúde, só que da segurança pública. Isso também é uma coisa que diz respeito a uma tendência que o Brasil tem de unificar, né, de federalizar várias questões relacionadas a políticas públicas, a programas. Então, ou seja, isso tudo está condizente com aquilo que é tecnicamente relevante e aquilo que o país, né, de alguma certa maneira, já produz em outras áreas, como, por exemplo, no caso da saúde, para usar o exemplo do SUS. Então, no final das contas, a gente está falando de um efeito que ele, sim, pode ajudar, porque a gente não teria, por exemplo, operações que seriam tão isoladas e evitaria, inclusive, o uso político dessas operações. Para complicar um pouco mais esse cenário, vou só lembrar uma coisa, que é a seguinte. A gente viu uma operação que, nesse caso, como a gente está comentando, tem questões políticas envolvidas no governo estadual. Só que vale lembrar que a gente, no Brasil, tem também cada vez mais ampliado as guardas municipais ou a tentativa de transformar em polícias municipais, né? É o caso da cidade de São Paulo, que depois não conseguiram, mas a tentativa era de mudar, inclusive de chamar de polícia municipal. Então, ou seja, cada capital tem uma polícia para chamar de sua. Então, cada prefeito tem uma polícia para chamar de sua. Então, ou seja, se a gente começar a pensar que cada prefeito ou cada governador pode fazer uma ação na segurança pública visando questões eleitorais, isso vai ser catastrófico para o Brasil, né? Então, eu acho que sim, a PEC da segurança pública ela é extremamente relevante e eu espero sim que ela consiga ser votada.